Ok. Ação, Então, valendo. agora sim, irmão. Mas eu vou explicar aqui novamente aí para o pessoal que for Vai assistir. assistir essa gaiata, tá olhando. Não esqueça de deixar aí os comentários aí alheios aí à aula para depois, meus colegas. Então, vamos lá. Potência vai ser tensão vezes esse valor de V sobre R que nós calculamos aí da lei de Ohm. Que vai ser tensão dividido pela resistência. Então, a terceira forma de escrever potência elétrica é tensão elevado ao quadrado dividido pela essa resistência. Novamente, a unidade aqui é watts. Então, essas são as três formas de escrever. Potência é tensão vezes a corrente. Potência também é resistência elevada ao quadrado da corrente. E potência é tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Ok? Então, são as três formas de cálculo de potência. Sendo que dessas três formas, a primeira, que nós já conhecemos, é muito utilizada para cálculo de corrente, saber disjuntores, saber o cabo. E o segundo mais utilizado que eu conheço aí dessa área de elétrica é essa aqui do lado esquerdo. Potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa fórmula aqui, ela é muito utilizada para o cálculo de perdas elétricas. Um exemplo disso daí, lembra da aula de ontem que eu comentei que todo cabo elétrico possui uma resistência? Por menor que ela seja, mas ela possui uma resistência. Então, quanto maior for essa corrente, maior vai ser a perda por aquecimento do cabo. Ou seja, por mais que eu dimensione um cabo dentro da minha residência, esse cabo tem que ser o melhor possível para não haver uma alta resistência nesse condutor. Se eu tiver uma alta resistência, ou seja, esse valor de R muito grande, eu vou ter um aquecimento no cabo, esse cabo vai aquecer constantemente até ele vir se danificar. Por isso que eu não posso colocar qualquer cabo em uma instalação elétrica. Beleza, pessoal? Alguém já sabia? Alguém já conhecia essas outras duas fórmulas aqui? Já conhecia que essa fórmula da esquerda é para cálculo de perdas? Já, professor, eu já conhecia, já. Não, professor, eu já conhecia também isso daí, quando eu fiz o curso de elétrica, né? Só que foi a forma que eu não peguei bem, não é nem tanto essa daí, é mais a parte do paralelo e do circuito em série, para fazer aqueles cálculos lá. Aquilo lá que me dá uma na cabeça. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o professor, a hora que eu puder perguntar. Professor, boa noite. Essa fórmula está lá naquelas apostilas, né, professor? Positivo. Deixa só o Anderson terminar aí a pergunta dele aqui. Só um momento aí. Positivo. Pode terminar aí, Anderson. Só perguntando aí, a sua pergunta já é dessa parte em que estamos, é um pouquinho mais para frente ainda? Dessa parte que estamos mesmo, porque o professor pegou e falou que o disjuntor ele não serve para proteger o equipamento, ele sim para proteger a rede elétrica, certo? Positivo. Então tá, a minha pergunta é, o que eu vou usar então para proteger o equipamento, já que isso daí o disjuntor não serve? Beleza. Respondendo essa pergunta aí, eu comentei agora há pouco que
o exemplo que eu mencionei, por exemplo, dentro de um ar-condicionado, o compressor, ele tem, por exemplo, um relé térmico lá em cima do compressor. Então, quem vai proteger o equipamento vai ser esse relé térmico, no exemplo aqui do ar-condicionado. Para os colegas que também tiverem essa curiosidade, existem outros modelos de disjuntores que são chamados de relé térmico, não é nem disjuntor, é relé. Relé térmico, disjuntor, motor. Deixa eu lembrar qual é o outro que existe. Monitoramento. Professor, desculpa interromper. Pode falar, irmão. Qual foi a pergunta do Anderson? Que não deu para escutar, é muito baixo o áudio dele, por favor. A pergunta dele foi a seguinte. Lembra que eu comentei agora há pouco que o disjuntor, ele protege a instalação elétrica, ou seja, os cabos da residência. Beleza? Essa aí é o posicionamento aí do que eu comentei agora há pouco. Se o disjuntor protege a instalação, o que vai proteger o equipamento, né? O que eu vou utilizar para proteger o equipamento? Se o disjuntor ele protege apenas a instalação, ou seja, os cabos, né? O exemplo que eu estou comentando é do ar-condicionado, lá no compressor. O compressor, ele possui um relé térmico lá em cima dele, né? Que o pessoal chama de termostato também. Termostato, não. Eu acho que o pessoal chama de relé térmico mesmo, não tem outro nome. Protetor térmico, professor. Protetor térmico. Protetor térmico, isso. Chama de protetor térmico. Ele fica lá em cima do compressor porque ele, à medida que vai aquecendo, né? Ele é igual uma chave. Se ele ultrapassar uma determinada temperatura, ele vai abrir essa chave e vai mandar parar o ar-condicionado de funcionar, né? Vai fazer o compressor parar de funcionar. Então, ali é uma proteção do equipamento. Ou seja, o meu equipamento que eu quero proteger, ele que já tem que vir com essas proteções internas. Por exemplo, fusíveis. Fusíveis geralmente vai vir dentro lá da placa do split. Alguns splits têm fusíveis lá na placa. Que é para justamente, se apresentar um problema lá dentro do equipamento, esse fusível queimar, em vez de queimar a placa completamente. Beleza, Anderson? Respondido aí? É isso mesmo, professor. Queima muito fusível de placa. Professor, oi. Pode falar, irmão. O único sistema... Professor... Só um minuto aí, um de cada vez aí, colega. Deixa o colega aí que começou a falar aí. Fala aí, Rafael. Não, professor, daqui a pouco o senhor poderá explicar essas fórmulas aí, eu agradeço. Positivo. Vou já retornar aí para essa parte aí. Só para concluir aí a aula de hoje aí também. Aí, professor. Pode falar aí. Então, o disjuntor ele só protege a fiação, né? Porque se você quiser proteger o equipamento, só o disjuntor ele não vai fazer essa função, tá? Ei, professor. Pode falar. Dá uma... dos equipamentos que eu já trabalhei, assim, o único que eu conheço que não tem sistema nenhum de proteção, assim, é máquina de lavar. Não tem fusível na placa, não tem nada. Esses outros tudo tem protetor térmico, protetor de fusível de resistência. As máquinas de lavar, nem a resistência dessas máquinas de lavar que seca, só tem o protetor interno da bobina do ventilador, do ventilador do motor. Fora isso aí não tem proteção de nada, só o disjuntor mesmo que protege. Só uma observação aí nessa sua fala, só não esqueça de colocar o áudio aí no mudo. Em particular, a máquina de lavar,
ela deve ter duas coisas para proteger ela efetivamente. O problema é que muitas instalações residenciais não possuem esses equipamentos. O primeiro é o conhecido disjuntor. Por que o disjuntor? Porque ele vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Essas são as duas proteções do disjuntor termomagnético. A proteção que tem que estar associada para a máquina de lavar é um cara chamado dispositivo residual de corrente, IDR. E ele, nesse caso aqui, ele vai proteger contra fuga de corrente. Então, se a máquina de lavar começar a fazer, apresentar choque, apresentar falhas, apresentar algum problema, quem vai proteger esse usuário vai ser esses dois dispositivos. Isso aí mesmo. Um último, que eu já ia esquecendo, proteger... Professor. Só concluir aqui, só um momento. Só coloca aí no mudo aí, por favor. E o último é o dispositivo de proteção contra surto elétrico, que é o DPS. Eu sei que não tem a cor, mas eu esqueci aquele direcionamento de DPS, mas eu tenho uma tabela deles. Isso é para outra aula, não esquenta não. Ok. Qual é o outro colega que ia perguntar alguma coisa aí? Professor, mas eu já ouvi falar que dá choque também quando a máquina de lavar está pingando em cima do motor. Dá choque porque, com certeza, não tem esse dispositivo DR aqui. Então, mesmo caindo água, não ia dar choque com esse DR? Não, porque no momento que começa a apresentar uma fuga de corrente, o DR já ia desarmar. Então, respondendo aí você, Anderson, o disjuntor, ele protege só o equipamento, a instalação. O IDR, fuga de corrente, nesse caso aqui, pessoas. O que é literalmente esse IDR aí, na prática? Não entendi. O que é isso mesmo, esse IDR aí, literalmente, assim, na prática? É algum equipamento, alguma coisa? Vou já colocar uma foto aqui, aí você vai ver essa foto aqui. Só um momento aí. E, professor, o que seria esse surto elétrico aí? Contra surto elétrico? Quando falta energia dentro de casa, você pode perceber que quando retorna a energia, ela vem no popular, vou falar no popular, ela vem forte, né? Então, isso significa que a energia está vindo com um pico de valores de tensão um pouco acima do normal. Então, o DPS ele vai proteger contra esses picos de tensão. Então, o último dispositivo, que é a resposta que eu ia passar para o Anderson, talvez seja o DPS, que é o último dispositivo de proteção contra o equipamento, para o equipamento. Então, no caso aí, o disjuntor de sobrecarga e curto, ele não dispara, não? Não vai disparar porque é o DPS que faz essa função. O DR é um equipamento assim, ó. Ele parece um disjuntor, mas a função dele não é disjuntor. Alguém já viu esse? Exceto os colegas que já trabalham na área, que com certeza já devem ter visto, mas alguém já viu esse modelo aí? Esse equipamento alguma vez? Eu não sei nem o que é isso, professor. Não. Lá na empresa tem muito desse aí, mas nas máquinas. Esse é o DR. Mas isso aí não pode tentar, não é para estar na máquina, não. Eu acho, né? Esse aí fica no quadro. Não, no quadro elétrico da máquina. No quadro elétrico das máquinas. Então tá certo. Um de cada vez aí. Um de cada vez aí, colega. Aqui, ó, esse DR, ele pode ser instalado ou no quadro geral de uma residência ou individualmente no equipamento, tá?
respondendo aí a segunda parte da pergunta, o DPS, desculpa, é esse equipamento aqui, esse dispositivo aqui vermelho, né, que é o mais comum de ser identificado por ser justamente de uma cor diferente dos demais dispositivos, né. Isso aqui a gente chama de para-raio eletrônico. Beleza, pessoal? Então, essas daí são as considerações aí dos dispositivos de proteção. Como funciona, como isso daí atua, é a nossa explicação mais à frente. Eu só estou mostrando quais são esses dispositivos de proteção. Beleza, pessoal? Espero ter respondido aí a sua pergunta aí, Anderson. Positivo, respondeu a minha também. Beleza, então. Vou para a parte final aqui, e é justamente sobre o chuveiro que a gente mostrou ontem, né? Encerrar aqui o porquê aquele chuveiro funcionou com baixa eficiência. Lembra que o chuveiro que eu coloquei ontem na aula era um chuveiro 220 volts, em que ele consumia 11 amperes. E o chuveiro, esse mesmo chuveiro, na verdade eu nem falei que era chuveiro, era um equipamento, mas eu já estou dizendo que é um chuveiro elétrico. 110 volts agora, e ele consumia, nessa tensão, 5,5 amperes. Então, o que eu quero dizer? Que esse chuveiro, o normal dele é 220, e o normal dele é 11 amperes. Quando eu ligo o chuveiro 220 em 110, o que está acontecendo com a tensão? Ela está sendo dividida por 2. Automaticamente, a minha corrente também vai diminuir na mesma proporção, né? Porque se nesse caso aqui, tensão vezes corrente, o que está acontecendo aqui? Eu estou diminuindo a minha tensão e o meu equipamento está diminuindo a corrente. Então, por consequência, a minha potência também vai ser menor, já que o equipamento é o mesmo. Então, qual foi a pergunta que eu fiz ontem, já que a gente já sabe o que é potência elétrica? Qual a potência agora consumida em 220 e em 110 volts? Vamos fazer esse cálculo aí? Ou seja, qual é a potência desse chuveiro em 110 e qual é a potência em 220? Os colegas que anotaram aí ontem, né, justamente pegar o valor de 220, multiplicar por 11, e o aqui embaixo, pegar o valor de 110 e multiplicar por 5,5. Esses valores aí, para a potência em 220, vou até escrever P220, que é para a gente saber que é em 220 que eu estou falando, a potência vai ser de 2.420 watts. Ou seja, você vai pegar o 220 e multiplicar por 11 amperes. Essa potência aqui é a potência nominal, é o normal que esse equipamento vai consumir. Agora, fazendo esse mesmo cálculo para 110, ou seja, eu vou colocar P110, que é para a gente saber que é da potência de 110 que eu estou falando, vai ser 605 watts.
Lembrando, né, que o que eu comentei no início da aula, que foi que quanto maior a potência, mais efetivo, né, mais eficiente esse equipamento vai funcionar. Se eu pegar um equipamento 220 e ligar em 110, eu vou ter uma redução da tensão, que por consequência, uma redução da corrente. Então, eu vou ter uma redução da potência que esse equipamento vai me consumir. Um exemplo disso daí é se alguém já teve a experiência de querer ligar uma furadeira 220 em 110. Quem fez isso daí deve ter percebido que a furadeira quase não funciona, né? Ela vai funcionar muito lentamente, mas não vai conseguir funcionar normal. É justamente porque a potência normal é 2.420, no caso aqui desse chuveiro, mas a potência que ele está conseguindo gerar é apenas de 605 watts. Então, vamos fazer uma relação aqui. Vamos comparar o quanto de potência está sendo perdida, né? Vamos dividir essa potência de 220 em relação à potência de 110. E vamos ver que valor nós vamos encontrar. Ou seja, vamos dividir 2.420. Vamos dividir por 605. Se você fazer essa conta, você vai achar o resultado número 4. Vai ser uma conta exata. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse resultado aqui, essa relação que deu potência de 220 em relação à potência de 110. Se aqui está dividindo, quando eu passo voltando, eu passo multiplicando, né? Então, isso significa que quando eu estou utilizando a potência normal de 220, ela é 4 vezes a potência de 110. Ou seja, se eu pego um equipamento 220 e ligo em 110, eu estou reduzindo essa potência em 4 vezes o valor nominal de potência que ele deveria consumir. Por isso que um equipamento 220, quando está em 110, ele não vai funcionar com toda a sua força, com toda a sua potência normal. Alguém já fez essa experiência aí de tentar ligar um equipamento 220 em 110? Positivo. O meu jato. Então, vocês viram que, com certeza, ele não vai funcionar normal. O meu jato ele é 220. Quando eu ligo no 110, ele fica bem fraco. Quando eu ligo no 220, ele fica normal. É por isso que quando você utiliza ele em 220, em 110, é porque essa potência que ele vai gerar vai ser 4 vezes menor. Depois tu liga o 110 220. Aqui, ó. Vou até reorganizar aqui. Ó. Aí tu quer queimar o jato. Beleza, pessoal? Vamos deixar aí Olha aqui, ó. Só uma palavrinha aí, professor. É por isso que hoje em dia existem as máquinas bivolt, né? Que aceita 110 e 220. Lá no condomínio eu tenho... Pode falar. Pode prosseguir. Lá no condomínio tem um senhor lá que a gente tem uma máquina lá 220, uma Bosch. De vez em quando ele tá usando na 110, só que a força dela é bem fraquinha no 110, mas no 220 a bicha fura. Tem que ter certeza se ela é bivolt, né? O pessoal chama bivolt, mas o nome correto é fonte chaveada, porque ela faz o funcionamento, o chaveamento de tensão conforme o valor que ela está funcionando. Um exemplo é o carregador, né, de celular. O carregador de celular é uma fonte chaveada também.
Beleza, pessoal? Por isso que quando você liga um equipamento 110, um equipamento 220 em 110, ele não vai funcionar corretamente. Ele vai perder força, E né? com isso vai queimar. Ele fica com isso coçando, ele vai queimar. Entendeu? Com certeza. E o contrário, que é justamente isso que eu queria mostrar, né? Se eu ligar em 220 um equipamento 110, eu vou ter 4 vezes o valor da potência nominal. Vocês podem ver que essa fórmula ela vale tanto para mostrar que ele perde potência, como ele mostra também que, quando eu ligo ao contrário, ele me mostra que eu vou ter 4 vezes o valor normal de potência. Ou seja, ligue seus equipamentos conforme o valor normal de uso do equipamento que vocês estão comprando, exceto os que possuem fonte chaveada, que aí ele vai funcionar de 90 a 240 volts. Ou é de 100 volts a 240. Eu não lembro agora qual é o valor mínimo, mas eu acho que é 90. Beleza, pessoal? Dúvidas, questionamentos aí? Podem fazer suas perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer. Essa aula de hoje, só para concluir aí, é justamente para auxiliar vocês a responderem aquela segunda parte da minha lista, que é sobre potência elétrica. Alguns colegas já me perguntaram aí, eu já vi que já responderam, mas tem alguns colegas que não fizeram, né? Então, essa aula de hoje é justamente para auxiliar vocês a fazerem essa lista de exercício aí da segunda parte. Professor, para falar a verdade, eu não tive tempo nem de ver essa lista ainda, mano. Esse dia tá tão corrido. Então, recomendo fazer essa leitura o mais breve possível, colega, assim que você conseguir um tempo aí. Bem, professor. Pode falar, irmão. A lei de Ohms 1 e 2, potência, aí quando a gente estava no Senai fazendo o curso de eletricidade predial, a gente tinha um livro com muitos assuntos, aí agora vai relembrar, né? Vai relembrando, voltando aos poucos, que ninguém trabalha com o número todo dia, aí esquece, né? Com certeza, mano. Se a lista está no grupo, já, colega, a lista está no grupo, já mandei umas 2 vezes já. Na verdade, essa lista, o Gabriel que está perguntando aí, é uma lista só para você ir treinando, beleza? A lista mesmo de avaliação eu vou mandar aí na sexta-feira. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Pode fazer a pergunta à vontade aí. Se não tiverem perguntas,